Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra abençoada para os irmãos. Como a minha esposa sempre fala, eu venho para pregar e acabo dando uma aula. Mas é um ministério e eu creio que vai sair uma aula, vai sair uma pregação aqui. E essa palavra, quando o irmão Denis me chamou para trazer uma palavra para os jovens, na hora veio na minha mente sobre o que pode. Uma palavra maravilhosa. Em poucas palavras, Jesus Cristo explicou muita coisa a respeito do reino de Deus. E é dessa palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos hoje. Então, quem puder abrir a Bíblia lá em Lucas 15, a partir do verso 11, eu creio que Deus vai falar poderosamente com vocês também. Antes de eu começar a pregar, quem conhece essa palavra bem profundamente, ou quem não conhece essa palavra? Tem alguém que não conhece essa palavra? Essa história é uma das histórias mais conhecidas também, inclusive até pelas pessoas que não são cristãs. Alguém não conhece essa palavra? É uma palavra, é uma história que Jesus falou. Bom, se alguém não conhece, vai ficar conhecendo. Quem quer ficar de pé e entender essa palavra? Antes de eu ler esta passagem, eu gostaria de orar para já a continuidade começar a minha pregação. Então eu vou fazer oração antes. Vamos orar. Eu quero dizer, a minha oração é para que nós todos, nesta noite, estamos aqui diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos esperando algo de Deus para nossas vidas. Eu sei que Jesus falou muito forte comigo esses dias a respeito disso. Algo que eu não tinha observado ainda nessa palavra. E eu creio que Ele vai falar com vocês também. Abra a mente dessas pessoas para que elas recebam aquilo que eu recebi. E algo mais vai sair aqui, em nome de Jesus. Amém. Está escrito assim, Lucas 15, 11. Jesus continuou: um homem tinha 3 filhos, mas como disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo de si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Pode ser sentado, irmãos. Na sequência da história, ele volta para a casa de seu pai e lá seu pai recebe ele com festa. Ele tinha um irmão mais velho que não entendeu que ele tinha saído, desperdiçado tudo, e o pai no final recebe ele com festa. O irmão mais velho gostaria que ele fosse punido. E por fim, o pai explicou para o mais velho que ele, que estava presente com o pai, respeitava o pai, todas as suas ordens, ele não precisava de festa, porque ele já era salvo. E ele falou para o filho mais velho: esse meu filho que saiu, desperdiçou tudo, estava perdido e estava morto, e hoje voltava para a casa do pai e estava vivo novamente. Por isso a festa. É assim que conta a história, a parábola que Jesus falou a quem queria ouvir. E nessa parábola, então, encontramos 5 personagens, e cada um representa uma figura. E o que os irmãos acham qual é o principal personagem da parábola? Ao primeiro lugar, eu falaria que é o filho
estavam fora do caminho e que, recebendo a palavra de Jesus, se convertiam no Evangelho e voltavam para o Pai. Então, essa é a representação figurativa do filho pródigo. O terceiro personagem aparece só duas vezes, o filho mais velho. Ele representa os religiosos, ele representa aquelas pessoas na época, seriam os judeus. Então, que andavam junto com o pai, cumpriam as leis que o pai tinha determinado, mas não aceitavam que o filho pródigo, o filho mais novo, se arrependesse e o pai fizesse uma festa. Tem um quarto personagem que normalmente não se prega nessa palavra, que tem três referências, que é os empregados e servos. Esse quarto personagem representa aqueles que são obreiros na casa do Senhor, que fazem a vontade de Deus sem questionar. E também representa os anjos, que também são obreiros para Deus, e também são servos para a gente. E o último personagem, que é o criador de porcos, que deu um emprego ruim, nem a tentação para o seu empregado. É isso que o mundo tem para quem se desvia do Pai. Amém? E agora eu gostaria de trazer um grupo de jovens. O que o filho mais novo representa, então, nessa história? No culto de jovens, o filho mais novo, eu gostaria de destacar essa parte, do filho mais novo como jovem, porque ele representa a juventude. Seria os gentios, como eu já falei, os jovens na fé, a experiência e, portanto, a juventude. É a juventude. Na época, vamos dizer assim, que o ser humano, quando está a partir dos 15 anos até os 20 e poucos anos, na fase em que ele mais tem poder físico, ele mais tem poder mental de absorver, vamos dizer assim, conhecimento, que ele acha, de certa forma, que é até imortal, porque quando a gente é jovem, a gente não pensa em morrer. Se, vamos dizer assim, você soltar na mão de um jovem um carro muito potente, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o carro e tentar passar de 300 por hora. Ele acha que não vai morrer, ele tem, vamos dizer assim, capacidade de reflexo, se acontecer alguma coisa, ele para esse carro. É isso que o jovem pensa. Ele acha que pode sair por aí e beber todas, que não vai dar nada, porque a saúde dele é perfeita. As primeiras vezes que as pessoas experimentam as drogas, as bebidas, nem ressaca não tem. Isso faz com que eu posso tudo. E é nessa época também que você tem capacidade suficiente para aprender a ser um bom profissional, ser uma boa pessoa e aprender a palavra. Então, quer dizer assim, você pode direcionar a sua juventude, essa força que você tem, para as coisas boas e as coisas ruins. Mas você, do outro lado, sofre uma influência muito grande, que é dos desejos da carne. E nessa época você tem que tomar cuidado, porque os desejos da carne te levam para o caminho mal. E é isso que fez com que esse jovem, esse filho mais novo, disse: eu quero a herança para mim gastar do jeito que eu quiser. Eu não concordo com o jeito que meu pai trabalha. Meu pai trabalha todo dia, não tem descanso, não tem diversão, eu quero me divertir. Eu com minha herança, eu acho que eu vou me divertir pro resto da vida. Essa é a figura do filho mais novo, do filho pródigo. E aí, para que vocês prestem atenção, eu tenho uma passagem que está lá em Eclesiastes 12:1, que é escrita pelo um dos homens mais sábios da Bíblia, tirando Jesus, que é Salomão. Salomão cita essa coisa para a juventude, cita essa passagem para a juventude, na época da sua velhice, porque ele já tinha passado por ela a juventude, tinha perdido muita coisa, tinha feito até muita coisa errada, e ele se sentiu frustrado. E ele falou assim: já velho, para os jovens, olha o que está escrito: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, antes que se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. O que quer dizer isso? Lembre-se do seu Criador nos dias da juventude. Se você colocar a sua visão, se você mirar Jesus, se você mirar a Deus, lembrar do seu Criador quando você é jovem, você vai tomar um pouco mais de cuidado para não fazer
Então, se eu não olhar para o meu Criador, eu posso fazer as coisas erradas e perder tempo na minha juventude com coisas erradas. E no final, o caminho disso é a morte. É a morte aqui nessa terra, porque você pode perder sua saúde, você pode perder oportunidades profissionais fazendo aquilo que é da vontade da carne, sobre a influência do inimigo. Se você, na sua juventude, olhar para o Criador, você com certeza vai fazer as coisas certas e todo aquele poder que você tem na juventude vai se desenvolver por um caminho bom, vai ser um homem pessoal. Amém? Cada um de nós, nessa juventude, temos que tomar 3 decisões importantes na nossa vida. Esses dias, não foi nenhuma nem 2 vezes eu falei falando assim: nossa filha, 15 anos de idade, e já tem que escolher uma carreira na vida. Tem que tomar decisões importantes que vai ser o resto da vida dela. Ela ainda, vamos dizer assim, tem um lado criança, mas já tem um lado adulto falando ali. E ela já está perdendo essa parte da inocência. Isso, vamos dizer assim, o jovem tem que estar atento para essas 3 decisões. E a primeira decisão é: aonde, a mais importante, aonde eu vou morar na eternidade? Aonde eu vou morar? Faz isso em 2 lugares: o céu e o inferno. Não existe um terceiro lugar. Tem isso? Tem gente que fala que eu não falo do purgatório, a Bíblia não fala disso. Tem outros que falam que tem que passar por um estágio, um karma, que não sei o quê. Os espíritos. Não, minha Bíblia também não fala disso. Ou quando você morrer, jovem ou velho, você só tem 2 lugares: ou o céu ou o inferno. Essa é a eternidade. Você tem que decidir isso agora. Quando você começa a ter entendimento do que é certo e que é errado. Segundo ponto: o que eu vou fazer nessa vida para sobreviver? Como eu falei de carreira, você tem que escolher uma carreira. E essa carreira tem que te dar sustento material. Porque senão, como você vai sobreviver? A sua carreira é pegar a sua herança e sair gastando de qualquer jeito? Foi isso que o filho próprio fez. Não. E o que vocês receberam de herança primeiro na sua vida? Foi os dons que Deus deu. Dom para cantar, dom para ser professor, dom para ser comerciante, dom para alguma coisa. Tudo isso que você recebeu quando você nasceu são os dons que o Pai te deu. Essa é uma herança que Ele te deu. Quando Ele te criou você para alguma função na sociedade. Você tem que saber como aproveitar isso. Ou você vai desperdiçar por aí os seus dons de qualquer maneira. O que você vai ser? Qual é a sua carreira? E outra coisa muito importante para os jovens que ainda não casaram. Quem aqui não é casado? Pega a mãozinha. Glória a Deus. Quem aqui é casado? Então, aí eu dou uma palavra de Paulo para isso. Está lá em 1 Coríntios 7, de 8 a 9. Um conselho do apóstolo Paulo a respeito do casamento. Vocês também têm que decidir com quem que vocês vão passar o resto da sua vida aqui nessa terra. Veja bem o que diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Paulo era solteiro, Paulo se casou. Mas se não consegue controlar-se, deve se casar, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejos. Aos casados dou esse mandamento: não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido e que o marido não se separe de sua esposa. Se você é casado, não se separe. Se você é solteiro, você tem tempo de falar não. Porque se você se casar, você não pode se separar. E a sociedade hoje prega: eu vou casar, se der certo a gente se separa. A palavra de Deus diz não. Se você não consegue ficar solteiro por causa do desejo, eu creio que a maioria das pessoas deseja se casar, deseja um parceiro. Então, escolha bem esse parceiro. Porque esse parceiro tem que ser até que a morte nos separe. Existe um pastor que eu escuto muito, Sérgio também gosta
Quando procuramos uma esposa, um parceiro, uma parceira, a gente procura pela aparência, mas a gente não pode só olhar para isso. E certas pessoas servem para a gente, certas pessoas não servem para a gente. Inclusive, há um problema de jogo desigual nessa história. Eu não vou procurar na minha igreja, eu vou procurar lá fora. Alguém para mim não só que aí você vai entrar num jogo desigual. E o jogo desigual é difícil. O jogo desigual faz com que existam duas forças. Uma força querendo trazer o parceiro para dentro da casa do Senhor, para dentro da casa do Pai, e outra força querendo levar quem está dentro da casa do Pai para o mundão, que é o que fez o filho pródigo. Então, mais essa mensagem importante. Então, ao escolher o parceiro, peça para Deus, Ele vai te mostrar o parceiro correto. E aí você vai entrar dentro do caminho do Senhor. Se você deseja ser solteiro, como tem pessoas que não se casam e são muito abençoadas, Paulo era um homem que tinha um relacionamento com Deus assim, diferente. Foi o maior escritor, tirando os evangelhos, do Novo Testamento. Ele talvez, por ser tão espiritual, tão, vamos dizer assim, culto na palavra de Deus, talvez ele não tinha tempo para casar. A maior parte do ministério de Paulo, ele passou na prisão. Como é que ele se casado dentro de uma prisão? Ele escrevia as cartas para as igrejas e dentro de prisão. Então quer dizer assim, ele tinha um lado diferente. E Deus, vamos dizer assim, de certa maneira, conseguiu que ele não tivesse esse desejo do casamento. Mas isso aí é uma coisa de Paulo e Deus. Normalmente, a maioria das pessoas procuram casamento. E eu profetizo na vida dos jovens que Deus vai colocar um parceiro na sua vida que vai ser uma bênção para você. E você vai ser uma bênção para ele também. O filho mais velho na história representa então o que eu falei no começo? Os fariseus. Representa os religiosos. Representa os cristãos que não amam os pecadores. Isso está contido em nós também, na dificuldade de perdoar, porque o filho mais velho, se achando que estava correto, perfeito, ele não conseguia perdoar seu irmão, que fez o pai entregar a parte da fortuna, que o pai, quando o filho mais novo voltou, fez uma festa, ele ainda murmurou com o pai e falou assim: pai, eu o tempo todo cumpri os seus mandamentos, o tempo todo eu estive dentro da sua casa, e você nunca fez uma festa para mim. Agora, meu irmão que fez todas essas coisas erradas, o dia que ele volta, você faz uma festa para ele não entendeu isso. E nós, às vezes, podemos não entender as pessoas que estão lá no mundo e vêm para dentro da igreja e começam a ser abençoadas na igreja e começam a crescer o seu ministério, e as pessoas que às vezes estão há muito tempo dentro da igreja estão estagnadas, fazendo os mandamentos, de certa forma, está dentro de uma vida correta, só que nós não podemos nos esquecer que todos nós somos pecadores. O filho mais velho tinha um pecado, tinha inveja, ele não conseguia perdoar, não conseguia liberar perdão, e era tão pecaminoso. O filho pródigo esbanjar o dinheiro de qualquer maneira e sair da presença do pai, quanto o filho mais velho. Para Deus não existe pecado, não tem pecadinho. Existe sim pecado muito grave na nossa sociedade, vai gerar uma consequência muito grave. O pecado escondido pode não gerar consequência nenhuma, mas para Deus é como se você estivesse afastando do pai. Para Deus qualquer pecado é como se você fosse um filho pródigo do pai. Os empregados se servem. Podemos dizer que são todos aqueles que servem ao pai sem questionar, pois esses sabem que o pai é bom. Veja que se você observar no texto, o pai tratava bem seus empregados, diferente daquele criador de porcos lá que tratava mal os seus funcionários. Nem comida dava para ele, tanto é que ele desejava comer a comida dos porcos. Então, isso serve para aquele que está na igreja, que quer desenvolver um ministério, que tem que desenvolver um ministério, tem que fazer a vontade do pai sem questionar, e com alegria. E como nós fazemos a vontade do pai? Como nós conhecemos a vontade
que às vezes ainda só está humano. Isso é o dever de todo cristão. Para ser um servo que conhece a vontade do Pai também. E o Criador de mortos. É tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer, né? Um trabalho que paga mal, um serviço sujo. Se você está na casa do Pai, o Pai vai te dar um serviço abençoado. Vai te abençoar financeiramente, dentro daquilo que você precisa, não necessariamente riquezas, mas muita gente vem buscar a Deus para que receber riquezas. O Pai pode dar muitas riquezas, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é muito rico. Só que, normalmente, o Pai, nosso Pai que está no céu, nos dá o sustento necessário para que a gente viva bem, com alegria e feliz. Cabe a nós ficarmos contentes com aquilo que nós recebemos de herança, nossas capacidades, nosso emprego, nosso colégio, quem é jovem e no trabalho. E agora eu vou para a figura mais importante desta parábola, o Pai. Um exemplo de Pai. Misericordioso. Imagine vocês, irmãos, o que deve ser para um pai? Chegar o filho para ele, falar assim: pai, eu quero a minha parte da herança, que eu vou sair. Eu não concordo com esse trabalho aqui, eu não concordo com essa casa aqui, eu quero gastar o dinheiro do meu jeito, porque eu não concordo com isso. Você talvez vive toda a vida para trabalhar, você não se diverte, você não aproveita a vida. Lembre-se que a nossa vida, ele fala assim para o pai: pai, essa vida é muito curta. Você não aproveita, você não vai numa festa, você não vai numa praia, você só fica pensando em trabalhar. Lembre-se que essa vida é muito curta. Mas mais curta ainda é você pegar uma fortuna e sair gastando por aí. A palavra só tem um versículo para ele gastar toda a fortuna que ele levou. Veja que nós estamos falando de um pai que é muito rico, levando o ouro da prata. Se você gastar, se você sabe por aí gastar, esbanjar, rapidinho você perde tudo. Isso é muito mais curto do que você ainda tem para viver nessa terra. Lucas 15:20 diz assim: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Mesmo um filho que pediu herança. Veja bem, quando que a gente recebe uma herança na nossa família? Quando alguém morre. Para esse filho, o pai dele podia estar morto. Esse filho falou: pai, você pode morrer, eu quero minha parte, eu vou partir. Para mim, você não serve para nada. Veja bem o desprezo que o filho tem pelo pai. Então, mesmo assim, o que está escrito aqui na palavra? Levantou-se e foi para o seu pai. O pai, estando ainda longe, o seu pai o viu. Seu pai, o que ele estava fazendo todos os dias, depois que o seu filho saiu? Estava olhando para ver se esse filho não ia voltar. Ele estava esperando a volta do filho, mesmo com o filho tendo feito tudo isso. Ele esperava o filho todos os dias. Foi a primeira pessoa que viu, não foi nem um funcionário dele, não foi nem o outro filho. Foi o pai. Todos os dias ele olhava pela saída da sua fazenda, porque o seu filho um dia iria voltar. Cheio de compaixão, abraçou e o beijou. O filho, ele vinha já com a palavra preparada: papai, pequei contra ti, pequei contra Deus, eu quero ser igual ao seu empregado. Mas o pai não é assim. Se você se arrepende, ele quer que você se torne filho de novo, não quer só o empregado. Perdoador. Nós temos que aprender a perdoar como esse pai. Nós temos que aprender a perdoar como o pai que está no céu. Esse pai é tão perdoador que ele entregou o seu próprio filho, que é da sua própria natureza, que é o único, Jesus Cristo, é o único que é Deus também. Entregou o seu próprio filho para morrer por nós. Esse é o tipo de perdão que ele tem por nós. E nós, às vezes, não conseguimos perdoar uma pessoa que nos ofende, que fala uma palavra má. Ou não conseguimos perdoar uma pessoa que nos traiu, que é mais difícil de perdoar. E essa palavra diz que nós temos que perdoar incondicionalmente as pessoas. É assim que nós devemos ser no nosso futuro. Cheios da graça de Deus. Quando o filho
voltou para a casa do pai, o pai fez uma festa. Matou um cordeiro e fez uma festa. Esse filho merecia essa festa? Para o filho mais velho, ele merecia ser castigado, açoitado. Mas para o pai não. O pai fez uma festa para ele sem ele merecer. É isso que quando nós vamos buscar Jesus Cristo, recebemos. Sem merecer o perdão do Pai, Ele nos perdoa. Basta que nós nos dispomos a chegar perto dele, voltar para ele, e nos arrepender e procurar não pecar mais, não sair mais por aí. É isso que o Pai quer da gente. Basta que a gente volte para ele. Se você voltar para ele, ele vai te perdoar. E tudo aquilo que você fez, se ele esquecido, ele fará uma festa. Sempre em pregações nós escutamos, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo e sai desse mundo, uma festa no céu, isso sai dessa passagem também. É um bom patrão. Quando ele estava lá, o filho pródigo estava lá, tratando de porcos, desejando comer a comida dos porcos, ele lembrou que o pai dele era um bom patrão, tratava bem os seus empregados, tratava bem os seus servos, tratava bem os seus anjos. O pai, se você quer servir a Deus, você vai ser bem tratado. Como servo, você está fazendo para um pai perfeito, e ele vai te abençoar nessa vida. Nada vai faltar. É isso que quer dizer essa passagem. Lucas 15:17. Está escrito assim, na sequência: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Então é isso que a palavra nos traz hoje. Você pode às vezes pecar contra Deus e ser como um filho pródigo, e o pai vai se entristecer com isso. Mas se você se arrepender e voltar para o pai, ele vai fazer uma festa para você. Ele vai te abençoar e vai esquecer tudo aquilo que você fez nesse mundo. É isso que a palavra de Deus diz. Então, e este processo é diário, é um processo de santidade, um processo de santificação. Nós somos pecadores, pecamos todos os dias. Deus se entristece conosco. Algumas consequências dos nossos pecados acabam sobrevindo sobre nós. Nós sofremos também. Muitas das provas que nós passamos são consequências das nossas próprias atitudes, e Deus permite que nós sofremos elas, até sofremos com elas, até para que nós nos tornamos pessoas melhores. Mas se você está na casa do Pai, você pode errar e ao mesmo tempo pedir perdão, procurar não errar mais, e aí você vai herdar o reino dos céus. É isso que a palavra de Deus nos traz esta noite. E a minha oração esta noite é que nenhum de vocês desvie da casa do Pai, saia do mundão, porque esse mundão só tem serviço sujo e mal pago. Que vocês continuem na casa do Pai, que vocês vão ser homens abençoados, e um dia você vai então escolher o melhor lugar para morar na eternidade, que é o céu. Se você continuar na casa do Pai, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar força para vencer o pecado, e você não vai sair por aí de qualquer jeito. O mundo é muito atrativo para o jovem. O mundo atrai de uma maneira muito forte. O jovem ele é atingido nos seus instintos, na visualização de coisas. Hoje a televisão é terrível, a internet é terrível. A música é muito forte aos nossos ouvidos. Eu adoro música. E parece que a música que está no mundo é mais atrativa do que a música que está aqui só pelas coisas ruins. E aqui se ouve as coisas boas. E a música daqui fala de promessas, fala de bênçãos. Irmãos, era isso que eu trouxe essa noite.